gente precisa planejar, antes de mais nada, como a gente espera que seja uma ação pedagógica em educação à distância. Então, a professora então, agradeço a presença das duas, né? Não existem pessoas mais qualificadas na universidade para falar sobre esse tema. Então, vou passar a palavra para a professora Márcia e para a professora Marta para fazerem sua explanação. Boa tarde, então, a todas, a todos. Já bom início de final de tarde, né? Então, nós temos hoje a continuidade das nossas atividades. Então, na parceria com a professora Marta, a gente vai conversar hoje com vocês sobre o planejamento pedagógico na educação à distância, né? A nossa intenção é nós trazermos, apontarmos para vocês alguns elementos que são bastante importantes da gente pensar para o planejamento e depois abrirmos para vocês poderem trazer as dúvidas, né, e dialogarmos um pouco, tá? Então, eu vou começar e depois vou passar a palavra para a professora Marta. Então, a gente tem aqui esse material, como vocês sabem, que a gente explicou no último encontro, né? A gente vai ter até o final da semana uma página onde vão estar disponibilizados todos os materiais. E esse material vai ficar lá também. Então, a ideia não é agora a gente, cada uma, né, cada informação desses slides a gente ficar discutindo, mas trazer até para vocês poderem também ler com mais calma depois, né? Aqui tem, né, o que na legislação nós temos na LDB sobre definição de educação à distância, né? Para vocês poderem ver até um ponto que a gente tem conversado em reuniões de coordenações, de chefes de departamento, por que a gente não está utilizando outros termos para se referir as atividades que a gente pretende fazer na nossa retomada, né, das aulas. Então, a gente vai continuar utilizando a nomenclatura que nós acreditamos que seja a mais adequada, que é a modalidade de ensino à distância, então é trabalhar com educação à distância, para podermos ter todo o embasamento, né, e todos os referenciais, todas as produções que nós temos, que são vastas dentro dessa área, tá? No planejamento é muito importante a gente poder ter claro isso, né? Do que significa estarmos trabalhando com educação à distância, né? A gente precisa se perguntar como a gente faz também quando a gente vai desenvolver atividades, né? Desenvolver uma disciplina, desenvolver aulas, desenvolver uma unidade na forma presencial. Na modalidade de educação à distância, a gente também tem que fazer o planejamento, né? Principalmente se a gente está numa disciplina que vai estar utilizando, né? Trabalhando de forma híbrida, que é trabalhar com atividades que são presenciais e trabalhar com atividades que vão ser colocadas à distância, né, para serem realizadas à distância. Então, as perguntas que a gente deve se fazer, elas são fundamentais para poder organizar e fazer esse planejamento do que os alunos vão estar desenvolvendo quando eles não estiverem, né, fisicamente, né, presentes todos no mesmo tempo e no mesmo precisam aprender, como ensinar, quais recursos utilizar, são as perguntas que a gente se faz quando a gente planeja, né? Que nós que já temos as nossas disciplinas planejadas, que já temos ementa, objetivos, né? E conteúdos, a gente tem que seguir esses objetivos e fazer o nosso planejamento das atividades à distância, que não é o mesmo que uma aula à distância, né? Uma aula à distância pode ser um momento que a gente planejou, né, com uma determinada duração, e as atividades à distância serem atividades que ficam disponíveis e que a gente pode ter uma aproximação de um cálculo do tempo que os alunos vão levar para realizá-las. Né? Então, uma aula à distância pode ser uma aula transmitida sincronamente, né? Que a gente já viu nos outros encontros o que era uma aula síncrona, né? Uma atividade síncrona. Mas a gente pode ter outras tantas atividades que fiquem disponibilizadas nos materiais que a gente coloca no ambiente virtual,
tá? Então, o planejamento na educação à distância, ele é para facilitar a tomada de decisões, principalmente para a gente poder equilibrar a utilização dos recursos, equilibrar o tipo de atividades, né? Você vai fazer mais atividades síncronas, assíncronas, você vai equilibrar entre as duas, né? Trazendo, então, maior racionalidade para essas decisões, e buscando, né, da melhor forma possível, uma forma de organização dessas ações para poder atingir os objetivos que estão sendo propostos na disciplina e que a gente vai ter, ou para aquele momento, para aquela aula à distância, ou para aquele bloco de atividades que a gente estiver colocando disponível para os alunos, né? Então, o exercício do planejamento, ele é uma forma de trazer, como está colocado ali, uma maior racionalidade ao processo, visando atingir os objetivos, tá? A gente tem, então, aqui na sequência, porque as atividades em EAD não são a transposição das atividades presenciais, então, né? Porque a gente tem utilização de meios de comunicação, que não é só a internet, podem ser outros meios, e essa foi uma das razões da gente escolher de ficar, né, utilizando o termo educação à distância e não utilizar outras formas, como atividade remota, emergencial, esse tipo de questão, porque a gente acredita que a educação à distância abarca, né, não só o uso específico, né, do computador, mas também tem outros meios que a gente pode utilizar, como está na definição ali que vocês podem ver do José Moran, que é um autor que a gente tem como referência no Brasil em termos de estudo e produção, né, de materiais e indicações para o trabalho com educação à distância, tá? Então, não pode ser uma transposição, porque a gente tem um ritmo que tem que ser diferenciado quando a gente está à distância, porque a gente tem que pensar que os alunos precisam, né, estarem mais autorregulados, então precisa ter uma autonomia muito maior, né, conseguir se organizar para desenvolver as atividades, né, principalmente as que são assíncronas, né, porque a gente não pode ter todo o tempo de atividade síncrona, né, porque se torna muito cansativo, então a gente não pode simplesmente pegar a aula que a gente tinha, né, preparada como atividade presencial e colocar à distância, né, não é uma transposição direta, né, a gente precisa analisar bem, esse aluno vai estar sozinho em casa, né, principalmente nós agora nesse período, né, vai estar sozinho em casa, então como é que a gente vai fazer, né, como é que ele vai poder realizar essas atividades, né? Que recursos ele vai ter, como ele pode interagir com o professor, com os seus colegas. Então, tem uma série de questões que nos mostram que não é simplesmente a gente pegar, né, e tirar do presencial e colocar à distância. A gente tem um documento do Núcleo de Educação à Distância da Universidade, que está disponível, já foi enviado por e-mail, que explica, né, essa tríade que a gente tem, então, na educação à distância, e é o que a gente na UFSP utiliza como base, né, como critérios que tenha que ter numa aula ou numa unidade que a gente organize. Unidade, assim, a gente vai trabalhar com conteúdo, e aí uma temática, e aí eu vou inserir diferentes atividades para aquela temática. Quando vocês forem preparar as aulas de vocês agora, os materiais para o trabalho à distância, agora ou depois, enfim, é extremamente importante que vocês possam pensar nessa tríade, né? A gente tem essa indicação toda dos critérios, principalmente para o planejamento do todo, né? Que comporta atividades que possam ser desenvolvidas, né, pelos alunos, que eles tenham acesso a isso, a materiais para poderem realizar as atividades, que sejam previstos os recursos, né, a serem trabalhados, e que também seja prevista a mediação, né, a inter-relação que vai se estabelecer entre os sujeitos, que pode ser os alunos entre eles, os alunos com o professor, ou a própria relação dos alunos com o seu objeto de conhecimento, tá? Então, é muito importante a gente poder ter isso. Aqui a gente tem a articulação, né,
os documentos que existem, que direcionam, norteiam, né, todo o papel nosso dentro do ensino, desde lá as diretrizes curriculares. Agora não vou trabalhar com cada um deles, né, mas vocês podem depois consultar, né. A gente tem desde as diretrizes até chegar, então, lá no plano de unidade, plano de aula, tá? A gente tem ali toda a interligação que tem que ter, né? Então, é importante vocês poderem olhar que a gente não pode preparar uma aula ou uma unidade que esteja desconectada do que é o plano da disciplina, que o plano da disciplina também não pode estar desconectado do que é o projeto pedagógico do curso e assim por diante, né? Então, essa conexão, ela é muito importante, né? Quando a gente vai entrar, então, na preparação, no planejamento do plano de aula, de unidade, a gente tem que pensar que estratégia eu posso utilizar para que ocorra essa aprendizagem, com que recursos, né? A necessidade de sistematização nessa aula, como é que vai acontecer a interação, o feedback, e essas são perguntas que vão ajudar a poder ter a presença desses 3 elementos, então, da tríade, né? A gente vai agora, a professora Marta vai seguir trazendo vários exemplos para vocês de como é que a gente pode articular isso, tá? Bom, boa tarde, pessoal. Bom, então a gente organizou alguns exemplos para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode começar a pensar nessa organização a partir do que já temos, né, nos planos de ensino. Tu que vai passar o slide, Márcia? Nos nossos planos de ensino, a gente costuma ter lá o conteúdo que vai ser desenvolvido, né? Naquela coluna lá do conteúdo que vai ser desenvolvido. Então, a nossa ideia é, a partir desse quadro que nós montamos aqui, tentar ajudar vocês a partir desse conteúdo, como é que a gente pode organizar para montar uma aula em EAD. Eu quero só comentar um pouquinho, assim, que a gente, logicamente, vai partir dos nossos planos de ensino, que estão articulados com todas aquelas outras instâncias de planejamento que a Márcia mostrou na lâmina anterior, mas pode acontecer de alguma disciplina querer fazer alguma alteração em função do que está acontecendo agora. Bom, seria interessante trazer alguma coisa da situação da pandemia para discutir. Eu poderia fazer alguns links importantes, os alunos aproveitariam melhor, daria mais sentido para a disciplina. Não, isso não está proibido, a gente pode fazer algumas pequenas alterações no plano de ensino, desde que esse plano de ensino esteja articulado com o projeto pedagógico do curso, com o projeto da universidade, enfim, com todas as outras instâncias, certo? Vamos passar lá, então. Então, partindo do conteúdo, aqui a gente traz um exemplo, e assim, por favor, me perdoem se as questões da área específica não estiverem muito ok, assim, mas eu tentei fazer um exercício junto com a Márcia de montar alguns exemplos que possam, dentro da área da saúde, assim, né? Então, a gente pegou como primeiro exemplo a temática da imunização, numa aula que seria assíncrona. Eu falo aula, mas isso aqui pode se desdobrar no que seriam 2 ou 3 encontros de 2 horas, digamos. Se eu tenho uma disciplina de 30 horas, né, e tenho 2 horas por semana, eu poderia organizar isso em 2 ou 3 encontros, aí vocês é que vão definir isso, como vai acontecer. Então, digamos que eu tenha, esse é um exemplo só de atividade assíncrona. Digamos que eu tenha no conteúdo trabalhar o Programa Nacional de Imunizações e a logística de distribuição de imunobiológicos e rede de frio. Os objetivos, então, seriam conhecer o programa de imunizações e compreender o processo de logística, armazenamento e distribuição dos imunobiológicos. E quais são as metodologias e estratégias possíveis? Não são as únicas. Isso é uma outra coisa que eu acho que é importante. Ontem, participando de um outro webinar que eu estou envolvida aí à noite,
eu escutei do palestrante ele dizer assim, claro, a gente tem que usar a estratégia adequada para atingir aquele objetivo, mas nesse momento é muito importante que os professores encontrem as estratégias que eles se sentem bem para dar aquela aula. A gente se sentir confortável nesse momento. E aí, aos poucos, a gente vai ousando um pouco mais, criando outras alternativas, conversando com os colegas que vão nos dizer, isso funcionou comigo, tenta fazer. É como no presencial, a gente vai trocando experiências e vai, aos poucos, perdendo o medo e até criando coisas em cima do que já existe, que é como a gente faz na sala de aula, né? Nos ensinaram que tem que fazer isso, isso e isso, mas aí a gente vai percebendo com os alunos, ao longo das muitas aulas, que, bom, se eu fizer dessa outra forma, acrescentar isso, vai ficar melhor. No EAD é a mesma coisa. Então, sintam-se à vontade para serem autores da questão metodológica também, tá? A gente tem muita coisa escrita sobre metodologia que é para nos dar dicas de como organizar, de como sistematizar, como fazer um início, meio e fim, mas a gente não precisa necessariamente copiar. Eu sempre digo isso para os alunos. A gente copia quando a gente ainda não tem segurança suficiente para criar em cima. Como qualquer receita, a gente pega um bolo, faz o bolo exatamente como está no papel. Na segunda vez eu percebo, não, mas se eu botasse mais aquilo ali, ficaria melhor. Numa sala de aula é a mesma coisa. A gente vai criando, vai dando autoria para aquele espaço que a gente vai criando junto com os nossos alunos. Então, aqui, nesse exemplo da imunização, a gente está propondo como estratégia que eles assistam uma videoaula, que pode ser gravada no Meet, porque eu já trabalhei essa aula com outro grupo antes, que pode ser uma videoaula gravada no celular, depois vocês vão ter algumas dicas em outros encontros sobre essas gravações, tá? Depois a gente propõe que eles acessem um fluxograma sobre o Programa Nacional de Imunizações, que realizem a leitura do texto, que é o Manual de Rede de Frio, tudo isso atividades assíncronas, tá? A gente disponibiliza leituras complementares para os alunos ampliarem os seus conhecimentos e coloca lá um vídeo do Zé Gotinha como uma atividade complementar. Bom, esse é o percurso que eu acho metodológico, que eu preciso para atingir esses objetivos que eu defini na coluna anterior. Então, eu preparei essas estratégias para atingir aqueles objetivos. Na coluna seguinte, eu tenho que pensar de forma bem discriminada quais são os recursos que eu preciso preparar para que isso aconteça. Então, por exemplo, essa videoaula, ela já existe, não existe, tenho que gravar. Se eu vou gravar, o que eu quero dizer? Quem sabe eu faço um roteiro das coisas mais importantes que eu quero colocar nessa videoaula, enfim, e vou preparando, então, esse material. O vídeo do Zé Gotinha, isso está disponível lá no Ministério, é só ir lá buscar o fluxograma, a mesma coisa. Que textos que eu acho que são importantes de utilizar. Então, nessa coluna dos recursos, eu vou organizar todo o material que eu preciso para que a aula aconteça. Isso tudo é importante estar no Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o que vai guiar os alunos. Então, ali eles têm que saber, por exemplo, o Moodle é organizado em tópicos, né? No tópico 1 se refere a uma aula do dia tal, ou se refere à aula do dia tal, e do dia tal, e do dia tal. Isso tem que estar organizado para os alunos. Nesses dias, nós vamos trabalhar tal temática, para tal temática, a estratégia vai ser essa, vocês têm que ter uma orientação dentro do Moodle, tá? Isso é importante, para os alunos não se perderem. Bueno, e os recursos também disponibilizados ali. Nesse exemplo, não tem nenhuma tarefa sendo solicitada para os alunos, nesse exemplo, não tem nenhuma tarefa, tem apenas, eu sugeri colocar ali um fórum de dúvidas, porque acho que é importante ter um espaço de interação, caso o aluno tenha alguma questão que não tenha ficado clara. E aí o aluno pergunta, um outro lá que estava com vergonha de perguntar, vê o colega perguntando e já vai aprofundando também. É exatamente como na presencial nesse caso.
o que sente um pouco mais de pergunta, os outros vão atrás, e aí aquilo vai se ampliando, tá? Acho que é sempre importante deixar um canal mesmo sendo tudo assíncrono, como esse fórum de dúvidas. Então, aqui, esse exemplo é de atividade assíncrona. Vamos passar para o próximo exemplo, Márcia? O Rosa está tentando ajustar, Marta, para a tela ficar maior para as pessoas poderem ler, tá? Não está dando para ler. Dá para ler, mas a gente queria ampliar aqui mais um pouquinho. Então, vamos passar adiante. A gente aguarda. A gente aguarda, sem problema. Bom, vamos ver. Certo. O exemplo 2 é um mix de síncrona e assíncrona. Então, a gente colocou como temática a entrevista motivacional. Qual seria o objetivo dessa aula? Identificar os princípios da entrevista motivacional. Então, parece um pouco mais simples do que aquele exemplo anterior, que tinham 2 objetivos, né? E aqui é apenas um objetivo. Qual seria a metodologia possível para isso, né? Então, a gente colocou um PPT narrado, seria assim, uma atividade assim, pode ser. Bom, eu tenho slides já preparados, que eu sempre dei essa aula de entrevista motivacional utilizando esses slides. Eu vou dar alguma adequada nesses slides e vou fazer uma narração em cima deles. E vou disponibilizar para os alunos. Sem eu aparecer. Isso é perfeitamente de vocês fazerem, digamos assim, uma reciclagem do que já existe, né? De produção de recursos. Depois a gente pode pedir que os alunos realizem uma leitura obrigatória, que também seria uma atividade assíncrona, né? Cuidar para não ter overdose de leitura, se todos os professores colocarem 2 obrigatórias e 2 complementares, vai dar sobreposição de muitas tarefas para os alunos, isso pode nos gerar um problema lá na frente bem complicado, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí pensamos como uma estratégia, como atividade síncrona. Então, eles já assistiram o meu PPT narrado, eles já fizeram a leitura de um texto lá que eu disponibilizei, até dei um exemplo ali de um texto, mas não entendo nada disso, então, por favor, pode ser que não seja o melhor texto do mundo. A ideia é que no encontro síncrono, a gente possa simular uma entrevista e conversar sobre isso no encontro síncrono. Seria ir adiante um pouco do PPT e da leitura. Então, eu estou ali naquele encontro no Meet ou qualquer outra plataforma lá que eu decidi, posso sortear fulano e fulano, vamos fazer uma simulação aqui dessa motivacional. E aí o grupo todo depois discute essa simulação. Eu acho que pode ser uma estratégia legal para a gente identificar se esses princípios todos estão sendo mobilizados na hora de realizar uma entrevista motivacional. Como sugestão, nós colocamos aqui uma tarefa, que seria uma wiki, que é aquele texto construído coletivamente, que a gente pode, então, dar uma orientação do que eles têm que construir, de onde eles devem partir, o que eles têm que colocar nesse texto, e divide a turma em, sei lá, grupos de 4 ou de 3, para eles construírem o texto, e ali o professor ou a professora já tem, inclusive, um elemento para avaliar a compreensão se esse conteúdo foi bem compreendido, se os objetivos da aula foram atingidos. Um exemplo, pode-se criar outras tarefas, outro tipo de coisa, tá? Eu tentei encontrar, quando eu estava montando esse exemplo aqui, alguma simulação alguma entrevista gravada já, para a gente poder, que tivesse disponibilizada em acervo que a gente tem acesso, para a gente também poder analisar alguma coisa assim, mas não encontrei. Talvez os professores que trabalham com esse tipo de
de conteúdo, tem algum material, pode usar, é bem interessante também usar, né? Então, aí nos recursos em relação a essa aula, seria o texto, né, e preparar uma sala virtual para essa atividade assíncrona. Não botei ali, desculpa, o PPT narrado tem que estar nos recursos também, foi uma falha. Certo? Então, aqui mais é um exemplo de síncrona com assíncrona, tem as duas coisas. Vamos passar para o próximo? Aqui, mais um exemplo de aula com atividade síncrona e assíncrona, temática polifarmácia. Então, o conteúdo seria definição de polifarmácia e interação medicamentosa, com o objetivo de reconhecer e manejar a polifarmácia na população idosa. Que metodologia se pode usar para atingir esse objetivo? Para isso, a gente fez um exercício que eu acho que vocês têm que começar a fazer, que é ir em repositórios de materiais de saúde que existem, né? E tem muita coisa produzida muito legal. Aqui eu peguei um material que foi produzido pela Unasus UFSPA. Tem 2 módulos, uma videoaula curtinha de 5 minutos e 30 e uma outra um pouco maior de 13 minutos, uma na sequência da outra, são 2 módulos abordando essa questão da polifarmácia. Acho que aí o professor é bom para o professor porque ele não precisa construir uma videoaula ou preparar um outro PPT, está pronto, está ali, né? O professor tem que selecionar só um texto que ele consiga, se ele acha que é importante ter na aula o texto, né? Para um texto que tenha a ver com o que ele quer que os alunos aprendam, né? Com o objetivo que os alunos têm que alcançar. E nesse material de polifarmácia que a Unasus UFSPA produziu, a gente tem também um caso, dá para levantar um pouquinho aí? Tá aparecendo bem pouquinho. Isso, eu botei só um quadradinho para vocês verem, aqui não tem como abrir, mas ali tem um caso descrito a gente chama de caso Maria, é o caso Maria, de polifarmácia. O que eu pensei? Né? Que a gente poderia discutir esse caso com os alunos numa situação síncrona. E aí, então, tem todos os módulos produzidos já, e o caso Maria a gente pode discutir com os alunos de forma síncrona num encontro, numa plataforma dessas virtuais. Esse material todo foi retirado do ARES, que é um repositório de recursos educacionais em saúde da Unasus. Eu acho que é importante vocês, quem não conhece ainda, conhecer. Lá tem muita coisa, produções de diferentes universidades, não só da nossa universidade, e a gente pode procurar por temática, por autor, enfim, por tipo de material, se eu quero texto, se eu quero vídeo, se eu quero um outro tipo de recurso, certo? Vamos diminuir de novo. Isso. Então tá. Vamos passar então para um último exemplo, para depois a gente poder conversar, que é um exemplo sobre tuberculose, que é um exemplo de atividade só síncrona. O conteúdo seria diagnóstico de tuberculose. O objetivo da aula é identificar lesões compatíveis com diagnóstico de tuberculose na radiografia de tórax. E aí, qual seria a metodologia? Eu estou lá no Meet com os alunos, a gente apresenta um exame radiográfico e tenta, junto com os alunos, discutir aquele caso, ou discutir num fórum como é que o que está sendo apresentado naquele raio-x, identificando as lesões, Bom, eu não sou da área, não tenho muito como dar exemplos assim específicos, né, da tuberculose, mas dá para a gente fazer toda a análise de um exame numa atividade síncrona, certo? Seria num encontro numa sala virtual. Como sugestão, uma tarefa de discussão de um outro caso que não tenha sido tratado na sala de aula, num fórum, né? Que pode ser uma análise individual, pode ser
uma análise em duplas, em pares, e isso também pode compor as avaliações do semestre, certo? Recursos, então, os exames com imagens, né, que vocês, quem trabalha com isso, imagino que já tenham esses recursos, né? Leituras complementares e preparar a sala virtual, né, que a gente sempre tem que ver como é que tem que agendar, não tem que agendar, como é que eu vou utilizar, tem que colocar os alunos lá, não tem. Isso a gente prepara com antecedência, né, para otimizar o tempo depois que a gente vai ter com os alunos. Se vai ter atividade para sistematizar as unidades ou as aulas, acho que isso que a Márcia falou é bem importante, uma coisa não precisa começar e terminar no mesmo dia. Eu posso ter 2 aulas, por exemplo, de tuberculose, se for o caso, né? Vocês é que vão definir isso. Eu acho que é importante vocês também definirem se cada aula precisa ter uma sistematização, uma tarefa ou não. Pensem na overdose que os alunos vão ter. Se todos os professores pedirem leitura e tarefa todas as semanas, a gente pode ter um problema grande na frente. Então, vamos para o que é fundamental, né, de ter como sistematização ao final das aulas. E sempre pensar assim, ó, tudo que o aluno me entrega tem que ter um retorno, tem que ter um feedback. Então, se a gente pensa no trabalho que nós vamos ter, a gente está pensando também no trabalho que eles vão ter. Se eu tenho 3 turmas de 50 e peço todas as semanas uma tarefa, eu tenho individual, eu tenho 150 feedbacks. Os alunos também vão ter, se eles têm 7 disciplinas, eles vão ter 7 tarefas. Então, a gente tem que pensar sempre, se colocar no lugar deles, né? Mas a gente, porque pelo volume, mas porque uma tarefa sem feedback não tem sentido. O aluno tem que ter esse retorno para justamente a gente fazer o nosso papel como docente, que é de problematizar, de desafiar, de ver se é por aí mesmo, não é, o aluno trouxe alguma coisa que eu não tinha abordado com o grupo, aí eu posso trazer aquilo numa próxima oportunidade com o grupo todo. Então, a gente tem que ir pensando na composição do trabalho desses conteúdos durante o semestre, tá? E como é que eu vou disponibilizar eles nas atividades EAD. Eu posso colocar o tópico que se refere a uma aula, como posso colocar um tópico que se refere a 2 aulas, né? Desde que fique claro para os alunos, que é dessa forma. Não tem problema eu não me encontrar com um aluno a semana que vem, não aparecer para ele lá numa plataforma síncrona, não tem problema, desde que o trabalho esteja organizado. Semana passada nós nos encontramos sincronamente, debatemos tal coisa, para a semana que vem eles vão produzir tal coisa de forma síncrona, que pode ser em pequenos grupos, que pode ser individualmente, vamos nos encontrar de novo na outra semana. O trabalho da disciplina permanece, o que não permanece é o nosso encontro como acontecia no presencial, certo? A gente espera ter contribuído com esses 4 exemplos, e agora, então, a gente quer abrir, né, para ver que perguntas vocês têm, que a gente pode ir construindo. A gente não tem todas as respostas, né, mas que a gente pode construir junto a partir de agora. Obrigada, Marta. Obrigada, Márcia. Então, eu vou atuar como mediadora, como nos outros 2 anteriores, né? E eu já estou aqui com várias perguntas. Eu só queria, antes de começar a falar sobre as questões enviadas, lembrar que quem não enviou ainda, enviar o nome e o e-mail pelo questões, para que a gente depois possa computar a presença, tá? No webinário. Então, eu vi que muitos já mandaram, mas se alguém esqueceu, então, por favor, mandar pelas questões o nome e o e-mail, tá? Algumas questões aqui eu mesma já vou esclarecer, e as pedagógicas, então eu vou passar para a professora Márcia e para a professora Marta. Então, tem umas perguntas aqui sobre as gravações dos webinários. Sim, os webinários vão ficar gravados, né? Conforme eu expliquei, desde segunda-feira a gente está gravando, e eles vão estar nesse site que a gente vai disponibilizar no final da semana,
tá? Então, esse site é o Tamo Junto no EAD e a gente vai colocar essas apresentações todas, as gravações e os slides utilizados separadamente para facilitar o acesso de vocês, né? Então, esses exemplos que a professora Márcia e a professora Marta prepararam vão estar, então, separados para que vocês possam analisar com calma, tá? Bom, a professora Cláudia Schneider diz que é muito bom assistir as queridas Márcia e Marta, né, na apresentação. A professora Cláudia Bica está perguntando, meninas, no planejamento de uma aula de 3 períodos, se eu gravar videoaulas, estes também tem que ter 3 horas? A gente tem que tentar, a gente tem que tentar contemplar a carga horária, né? O cálculo é que é diferente, né? Das aulas como um todo e das atividades. Então, assim, tem que ter o cálculo da aula, que não necessariamente são essas 3 horas com uma aula expositiva, né? A gente tem que pensar que fazer 3 horas de exposição, mesmo que no presencial fossem separadas, né, não fossem as 3 horas consecutivas, no EAD ela é diferente, né, se torna bem mais cansativo do que quando a gente está na sala, que o professor vai parando, os alunos vão interagindo e vão respondendo. Então, quando a gente faz online, mesmo que seja uma aula síncrona, né, estou falando e os alunos estão todos conectados naquele momento ouvindo, a gente tem que pensar que tem que diminuir, né, para não ter tanto tempo que exija a concentração deles. A gente pode pegar isso como o nosso exemplo, né? Uhum. Se a gente consegue ficar 3 horas, nós, aqui assistindo, né? Sem interagir, sem nada. Então, o ideal é que se prepare essas 3 horas, que tenha exposição, ou que a exposição tenha recortes, né? Que tenha momentos para mediação, que é lá dentro daquela tríade que a gente falava, né, no início, momentos para mediação, que tenha alguma discussão. Teve uma pergunta que eu vi ali anteriormente, se o fórum é síncrono ou é assíncrono, né? O fórum pode ser síncrono, mas a gente geralmente usa daí o chat, né? Quando é síncrono, tu já vai escrevendo, que é o que a gente faz aqui, vão ali escrevendo. Nesse momento não está acontecendo isso, porque a gente está com a transmissão, mas quando está todo mundo dentro da sala, fica todo mundo dentro do bate-papo. Então, uns olham a pergunta dos outros, vão escrevendo e vão perguntando. Então, o ideal é que possa ter isso, né? Uma certa dinamicidade e que possa ter a interação, né? E aí se faz, então, o cálculo, né, da média do que vai acontecer à distância. Como não tem uma transposição direta, que a gente falava lá no início, né, do presencial para a distância, o cálculo também não pode ser feito assim tão diretamente, né? A gente tem que prever que tem todas essas outras questões quando a gente está numa aula à distância. Bom, então, continuando, uma outra questão da professora Cláudia Bica, para transformar algumas atividades práticas em EAD, eu vou precisar mexer nos conteúdos do plano de ensino e incluir outros conteúdos pertinentes da disciplina que haviam ficado de fora. Posso colocar mais matéria que não estava prevista no plano no primeiro momento? Eu vou regalando os olhos, assim. De preferência, não, né? Estou pensando nas questões práticas, né, da organização da disciplina, né? Se tinha disciplina antes, eu não sei, né, o que possa ser, mas se tinha a disciplina antes, né, que tinha aqueles conteúdos previstos, com aqueles objetivos, e conseguia dar conta, a estratégia metodológica a ser escolhida, ela deve ser uma estratégia que, na medida do possível, contemple isso, né? Se pode transpor essa prática que era presencial para alguma atividade, alguma simulação, enfim, né? O que for possível à distância, né? Mas, preferencialmente, que não se aumente os conteúdos, né? A não ser que tenha necessidade para poder atingir aqueles objetivos. Mas se antes não tinham esses conteúdos a mais, tem que ver qual é a necessidade de ter esses conteúdos agora também à distância. Né? Por que mudar a modalidade altera em relação a aumentar os conteúdos? Né? Não sei se a Marta quer falar também. Eu acho que a gente tem que acompanhar os alunos na aprendizagem, né? Mesmo num EAD, então tem que ver em que medida eles estão dando conta do que a gente está colocando. Então, eu colocar no Moodle
o material, ou eu falar numa aula síncrona, não significa que eles tenham aprendido, né? Eu me preocupo um pouco de aumentar a lista de conteúdos e ficar um pouco pesado nessa nova modalidade para eles acompanharem, né? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Por que antes não dava e agora dá, né? Eu não entendi muito bem que tipo de conteúdo seria, mas me parece que a gente tem que se preocupar não em botar mais conteúdo, mas em ver se eles estão conseguindo atingir os objetivos que estão sendo determinados. Se a gente percebe que eles estão atingindo aqueles objetivos, ok, a gente faz isso mesmo, não todo no plano de ensino, né? Bom, eu percebi que aqui andou super bem, não estava previsto lá, ó, pessoal, vamos trabalhar isso aqui porque eu acho que vai ser importante. A gente faz isso, né? Mas eu acho, né, meninas, que uma coisa que a gente tem que levar em conta é que o nosso aluno não está acostumado a estudar só à distância, né? O nosso aluno, ele vai ter uma mudança de paradigma, assim como a gente, né? Então, quando a gente está em um curso que é totalmente à distância, que o aluno já entrou para aquilo e já está preparado para isso, é uma outra realidade. Agora a gente tem alunos que estão acostumados com o ensino presencial na maior parte do tempo e que agora vão ter que fazer à distância, né? Então, eu acho que essa sobrecarga tem que ser muito bem avaliada, porque senão o aluno não vai dar conta mesmo, né? Acho que é por aí, né? Por isso que a Márcia fez uma cara, né, apavorada. Eu apavorei. A professora Ana Luísa pergunta se o professor terá autonomia para decidir sobre o percentual de atividades síncronas e assíncronas nas suas disciplinas, e se esse percentual pode sofrer adequações de trajeto se a prática apontar outro mais adequado. Claro, sim, sempre. O professor é o autor da disciplina, junto com os alunos. Ele, assim como a gente vai mudando no presencial as estratégias, a gente vai mudando no EAD também, não tem nenhum problema. A única questão do síncrono, né, que a gente comentou em outros momentos, é importante a gente falar de novo, vamos voltar a isso, é que vão ter algumas orientações em relação a questões técnicas, né? Então, por exemplo, várias atividades sendo transmitidas lá de dentro da UFSPA, né? Utilizando, então, lá o nosso servidor e saindo de lá para os alunos acessarem nas suas casas, né? É isso que a gente vai ter que cuidar, mas que vocês vão estar recebendo essas orientações. O que a gente já sabe de antemão, e a professora Alessandra pode explicar melhor, que é a área dela, né, e de pró-reitoria também, é que não tem como nós transmitirmos muitas atividades síncronas ao mesmo tempo, né? Mas aí eu acho que ela pode explicar melhor. Usando o MConf não, mas com o pacote do Google, a gente poderia usar o Meet, né? Porque o Meet, ele roda na Google e a gente ainda não estaria onerando os nossos servidores. Mas o problema, pessoal, além das questões técnicas nossas, a gente tem que pensar também no nosso aluno, que não tem o computador. Não são todos os alunos que têm computador em casa. Então, também é um limitador. Então, por isso que a gente está dizendo, né, desde a apresentação da segunda-feira passada, que a gente não pode pensar na disciplina como transmissão síncrona o tempo todo, que a gente tem que pensar nas disciplinas, mesclando os tipos de comunicação e, na minha visão, né, pensando nesses nossos alunos, priorizando as atividades assíncronas quando possível, né, quando possível. Tá? Vou seguir, senão a gente não vai vencer, tem muita pergunta já, tá? A professora Marisa de Sal diz que as perguntas foram muito interessantes, feitas pela professora Márcia, e pergunta se a Prograde poderia fazer um checklist para auxiliar na elaboração das atividades em EAD. Eu acho que, Márcia, eu estou me adiantando, mas eu acho que esse modelo de plano, eu acho que já é o que vai ajudar, né, nesse planejamento. Acho que é bem importante, né, que vocês saibam e fiquem tranquilos, né, que vocês não vão precisar entregar esse modelo aqui que a gente está mostrando, tá? Isso é para uso pessoal, inclusive se quiserem montar na vertical, na horizontal, escrever a caneta no caderno, como quiserem, o seu bloco de notas no computador.
o planejamento ele tem que ser um instrumento de utilização do professor, né? Então, o que a universidade exige como documento? Planejamento da disciplina, né? E vai precisar ter lá no cronograma e dentro do plano mencionado o que vai ser utilizado e feito à distância. Essa discriminação detalhada que a gente está mostrando aqui, que pode ser um plano de uma aula, ou plano, como eu falei, né, de uma unidade, de uma temática, ele é para o uso do professor, que vai ajudar até a preencher essas outras questões, e que vai ajudar o professor na hora de desenvolver suas aulas e até de olhar o todo da sua disciplina. Nessa eu vou fazer assíncrona, né, nessa eu vou utilizar mais outro tipo de atividade. Organização, o planejamento é para ajudar nisso, né? Então, esse modelo a gente pode passar, sim, né, para ser o uso, então, individual, pessoal, né? Não, vocês não têm que, a ideia não é que vocês tenham que construir mais um documento para entregar para alguém, não tem que entregar para ninguém, né? É para a organização de vocês melhor poder usufruir dos recursos que existem, né, para educação à distância. E a gente pode, além de dar um modelo, né, que vocês possam utilizar individualmente, esse checklist a gente pode fazer na realidade, porque a gente já tem uma série de materiais, né, aí a Prograde pega emprestado da UNASUS, reconstrói junto, porque tem um comitê aí trabalhando nisso, a gente reconstrói, adapta o que a gente já tem na nossa equipe da UNASUS, que a gente orienta quando tem o planejamento, e a gente faz o checklist, inclusive a equipe pedagógica trabalha com um checklist de conferência dos planos para ver se tem todos esses elementos, né? Se atende o que a gente está esperando, tá? A gente pode fazer. Bom, então continuando... Mas quero complementar uma coisa. Tá bom. Só uma coisinha, Duda. A gente tem que lembrar, já foi falado num outro encontro nosso, mas lembrar que as atividades síncronas devem acontecer no horário das disciplinas, para não dar também sobreposição de encontros, tá? Isso tinha uma pergunta lá na frente, então que já foi respondida pela professora Marta agora. Então, seguindo a professora Cláudia Schneider, coloca que a professora Marta destacou que neste exemplo assíncrono não há nenhuma tarefa para o aluno realizar. Então, me surgiu uma dúvida, como faremos para registrar frequência na aula ou aulas, se não houver tarefa para o aluno enviar? Pois até então eu havia entendido que para qualquer aula EAD eu deveria ter alguma atividade que valesse a presença. Ela está se referindo àquele primeiro exemplo, eu acho. Uhum. Sim. Posso falar, Márcia? Claro. A gente tem o controle como tem aqui com vocês. As pessoas, no caso da assíncrona, né? Não, da assíncrona não tem esse controle mesmo, não tem. A gente tem que partir do princípio que está trabalhando com adultos e esses conhecimentos vão ser mobilizados em alguma outra atividade mais adiante na disciplina ou no instrumento avaliativo, e o aluno teve esse momento de aula, digamos assim, né? Teve um fórum de dúvidas para ele tirar as dúvidas, então é isso. Bom, desculpa, Márcia, pode falar. Não, eu ia explicar, assim, da experiência que nós temos, né? Como é que a gente tem a frequência dos alunos na pós-graduação, por exemplo, né? Que a gente só tem atividade avaliativa presencial, né? Duas vezes durante o curso. As outras todas são feitas à distância, né? Então, como é que é feita a frequência, né? Realizada o acompanhamento da frequência. É muito relacionado com o desenvolvimento de alguma atividade. Então, uma atividade, por exemplo, a leitura, né, ou vídeo, alguma coisa assim que eles assistiram, por isso o planejamento lá e aquela tríade é importante, né? Porque a gente tem que pensar que tipo de atividade é. Ele vai assistir um vídeo, depois o que ele vai fazer com esse vídeo? Né? E não precisa ser uma atividade para cada, uma atividade de produção para cada coisa que ele assistiu, que ele leu, né? Cada vídeo que ele assistiu, cada podcast que ele ouviu, né? Pode ver um vídeo, ler um texto, né? Fazer essas coisas e ter uma discussão no fórum. Então, como é que a frequência ela é verificada? Se ele conseguiu responder ao fórum. Aí tem uma outra série de discussões que não é o
o momento agora, mas tem até as formas e os critérios, por exemplo, de avaliar um fórum, né? Quantas postagens, como é que foi a postagem, o que tinha que constar na postagem do fórum. Então, tem formas de avaliação. Então, tem uma coisa na EAD, que é a avaliação, e a outra é a frequência, que é a partir daquilo que ele demonstrou que ele fez, né? A qualidade do que ele fez é que vai se constituir na avaliação. A frequência, se ele realizou, se ele tinha que enviar um arquivo, se ele enviou o arquivo, né? Então, é assim que a gente acompanha, não tem outra forma. Mas ele assistiu, ele leu todo o texto, né? Ele viu todo o vídeo, isso a gente não tem. Ou na aula síncrona, ele ficou na frente do computador ouvindo, né? Toda a explanação que foi feita durante uma hora e meia. Não tem como a gente ter essa rigidez, esse controle. E conforme, né, Márcia, a Marta falou, eu posso ter um assunto que perpasse mais de uma aula. Então, por exemplo, a primeira aula pode não ter envio, mas daí na segunda ele envia alguma coisa que pressupõe o que ele assistiu na primeira aula. Né? Exato. Então, pode ser computado em conjunto, né? Bom, vou seguir aqui nas questões. E quando a gente for pensar um instrumento avaliativo, tentar recuperar o que foi trabalhado nessa aula síncrona. Tem que, no instrumento avaliativo, tem que, de alguma forma, tem que se buscar isso para ver se o aluno aprendeu. Uma forma da gente tensionar para que todas as aulas sejam aproveitadas, né? Tá, então vou seguindo. O professor Sérgio Cacuta pergunta se, a Márcia já falou, mas vou reforçar, se o fórum é síncrono. Não, o fórum é assíncrono, porque os alunos vão compartilhar suas respostas no momento que eles puderem, tá? O que é síncrono, uma coisa semelhante, conforme a Márcia já falou, é o chat, tá? A professora Clarice pergunta qual o tempo máximo adequado para um PPT narrado. Na sexta-feira vai estar o planejamento dos materiais, e daí o Eduardo e a Alessandra Fernandes vão falar sobre isso, sobre questão de estimativa de tempo, de como estimar tempo, de como pensar no planejamento dos materiais, tá? Professora Ana Luísa pergunta se o plano terá que ser refeito de acordo com o que foi apresentado. A Márcia já esclareceu que não, né? Que esse formato apresentado pela Márcia e pela Marta é para o guia pessoal, né? Para a gente se organizar, tá? O que no planejamento, só reforçar assim, no plano da disciplina, a gente vai fazer, são pequenos ajustes lá no sistema que a gente tem agora, para poderem colocar as questões que são à distância, mas não com este detalhamento, tá? É só para mencionar, para a gente poder ter, né, o acompanhamento de quantas horas vão ser realizadas à distância na disciplina e com quais tipos de atividades. Aqui, esse planejamento que a gente está falando é daquela aula, daquele tema, né, com todo o seu detalhamento. Tá, parabéns pelo webinar, professora Simone Dal Bosco. A professora Márcia Vink fala da questão dos alunos não ficarem sobrecarregados, que a gente já abordou, né? E a professora Maria Cristina Cardoso pergunta: como resguardar a nossa autoria nas aulas e prevenir com possíveis postagens dessas aulas na web? Bom, eu já vou responder uma questão que vai responder questões que aparecem mais na frente, que é a gente está terminando, a gente tem que fazer, né, nessa situação emergencial, um repositório de objetos de aprendizagem institucional, né? Então, agregado ao repositório já de teses e de TCCs que nós temos, a gente vai ter agora um repositório de objetos de aprendizagem, tá? E que daí todos os professores e os materiais que forem sendo produzidos vão poder ser colocados nesse repositório. A gente vai falar sobre isso com maior detalhamento no webinário sobre recursos abertos na web, mas colocar o material no repositório, ao contrário de que algumas pessoas pensam que vai expor mais o material, não, ele protege o material, porque no momento que eu coloco no repositório, eu registro a autoria. Então, todos vocês vão poder colocar os materiais, registrar a autoria desse material, e a partir dali aquele material fica, então, resguardado. E é importante também destacar que vale como produção para o Lattes, né? Esses materiais que vão sendo produzidos e colocados em repositórios, eles são contabilizados depois também no Lattes da gente, tá? Esse repositório deve ir para o ar 2 ou 3 semanas, que vai ser o momento que os
professores vão começar a ter materiais produzidos, tá? A professora Marisa pergunta sobre a gravação do PPT, o PPT narrado, isso vai ser tema do webinário de sexta-feira que vem, tá? Também tem uma pergunta da professora Clarissa sobre o cálculo de tempo, que também sexta-feira vai ser comentado. A professora Marisa fala, caso fosse criado o checklist sugerido, poderia ser o mesmo para atividades síncronas e assíncronas, onde as atividades se diferenciam em termos pedagógicos, ela está perguntando. A diferença. Ela está perguntando das atividades síncronas e assíncronas, qual a diferenciação em termos pedagógicos? Ela está perguntando. Quando a gente está com a atividade síncrona que está acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem a possibilidade, ou não, né? Que nem no presencial, de interagir com os alunos naquele momento, né? Está sendo aproveitado aquele tempo destinado à realização daquela aula, se for online, uma transmissão, né? E pode já ser feito contato diretamente. Então, eu já posso interagir com os alunos, com as perguntas que a gente está fazendo agora, né? Vocês não estão guardando as dúvidas, vocês já estão perguntando agora, então já estão solucionando as dúvidas nesse momento, né? Então, isso é uma característica da atividade síncrona, né? Então, estão todos ao mesmo tempo, facilita a interação, né? No entanto, a interação, ela também pode ocorrer com a atividade assíncrona, mas aí ela não é de imediato, né? A gente dá um tempo, tem a explanação, poderia ser até todo mundo assistindo, né? Sem interagir, e a interação ficar para depois, né? Aí tem suas vantagens também e suas desvantagens. A vantagem é que dá para ler com mais calma o que cada um está dizendo num fórum, por exemplo, né? Dá para poder discutir, né, com mais tranquilidade, ter mais tempo de elaborar as respostas, né? E dialogar. Né? Então, tá muito nisso, no tempo que a gente quer. Como a gente prepara, assim, uma atividade para ser realizada durante a aula, por exemplo, uma atividade de grupo, né? Nós vamos fazer uma atividade de discussão em pequenos grupos durante a aula. Tem algumas vantagens de fazer durante a aula questões pedagógicas que são imediatas naquele momento. E não fazer, se eles vão fazer para entregar daqui a 15 dias, né? E até talvez, se deu tempo, eles se encontrem de outra forma, né? Os grupos dos alunos, eles vão ter mais tempo, vai ter uma outra exigência, né? Na resposta que a gente vai esperar deles, porque eles tiveram mais tempo para elaborar, mais tempo para interagir, né? Então, essas são algumas das diferenças, né? O checklist, eu não sei se é em relação a isso, né? A gente pensa que do que eu falei antes, o ideal seria ter um checklist para ver se tem esse equilíbrio, né? Em tudo que o professor está planejando das suas aulas, que eu acho que isso é possível. E a diferença do síncrono e assíncrono pedagogicamente a gente poderia trazer, assim, como não exatamente igual, mas como um comparativo, né? Não sei se a Marta quer complementar também, dizer outra coisa. Não, eu acho que é isso, mas a interação é a característica principal, assim, que diferencia a forma de interação, o que não significa que uma aula síncrona seja menos aproveitada do que uma síncrona, né? Porque às vezes o aluno, no momento que seria o encontro com o professor, não está tão disponível, e ele pode, por exemplo, ver aquela videoaula num outro momento que ele está descansado, fazer a correlação com o texto que o professor disponibilizou, produzir a tarefa do professor, que o professor pediu sobre aquela aula, e ele aprender muito mais do que ficar na frente do computador ouvindo o professor. E eu volto a ressaltar a questão técnica, né? Os alunos que não tiverem acesso, a gente está estudando a questão dos laboratórios da universidade para que os alunos possam acessar. Mas daí, se a gente priorizar a atividade universidade, né? Estar na universidade para conseguir usar um laboratório para acessar. Então, por isso que essa mescla de atividades é muito importante, né? E avaliar quando existe necessidade mesmo do sincronismo, né? Da sincronia na comunicação. Bom, vamos seguir, senão já não vai terminar. Deixa eu só dizer assim, Duda, que eu acho que tem que se perguntar, né? Quando vai preparar a atividade síncrona, como, por exemplo, uma aula expositiva, né? Síncrona,
Ela vai transmitir para todos ao mesmo tempo a explanação, né? A explicação daquele conteúdo, né? Por que é que eu estou fazendo síncrona? Né? Eu vou ter um momento para interagir com os alunos que eles vão estar perguntando e vai ser aproveitado para solucionar suas dúvidas, porque senão acho que o professor tem que se perguntar qual é a vantagem de eu fazer síncrono e se eu não poderia gravar, será que eu não posso gravar, então, essa aula e disponibilizar a gravação até para o aluno ouvir outra vez, né? Repetir, parar, como foi dito antes, né? Ele para, depois ele retorna. Assim, por que é que eu vou colocar como recurso, né, a transmissão direta em sincronia para todos? Né? E eu acho que outra questão, né, Márcia, se gravar o vídeo, tem professores que dão a mesma aula para várias turmas. Se gravar o vídeo, vai poder disponibilizar aquele mesmo vídeo para cada uma das turmas, né? Então, essa também é uma vantagem muito importante, tá? Bom, eu vou seguir então adiante. A professora Clarice pergunta se é viável discutir casos clínicos com uma turma de 40 alunos, por exemplo, ou melhor dividir. A gente vai ter um webinário só sobre casos clínicos, tá? Só sobre conteúdo clínico, com a professora Carmen e com a professora Maria Eugênia, que trabalham muito com os casos clínicos já em EAD, tá? Então, vai ser mais discutido isso. Em turmas com 40 alunos, inclusive, né? Isso, em turmas com 40, exatamente. A professora Caroline Reppold pergunta qual foi o repositório que a professora Marta citou. É o ARES, o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde. Ele é um acervo da UnaSUS, vocês podem achar ares.gov.br, seu nome, ares.unasus.gov.br, mas se vocês procurarem Ares UnaSUS, no Google ele vai achar. Tá? A gente vai ter um webinário só sobre repositórios abertos e nós vamos falar sobre o ARES e outros repositórios que têm materiais para a saúde, tá? Agora uma pergunta bem para vocês duas e, por favor, não se alonguem tanto, que eu estou nervosa com a quantidade de perguntas. A professora Renata pergunta: boa tarde, percebo que podemos fazer muito quando se trata de objetivos que estão na base da pirâmide de Bloom: conhecer, compreender e identificar. Como fazer nas disciplinas do topo da pirâmide? Criar e avaliar prática. É isso. Mas tem várias coisas que dá para fazer no criar, né? Tem muita coisa que dá para fazer com o criar, né? Como eu citei antes, dá para fazer trabalho em grupo, que eles têm que criar, tem que criar e avançar em termos de conceito, né? Explicar, e aí pode puxar outros recursos, né? Outras ferramentas. Né? Que não precisa ser só as que estão dentro do Moodle, né? Existem outras ferramentas, aí depende da aula, depende da área, né? De conhecimento. Não vai poder ser tudo feito como a gente tem numa aula presencial, dependendo do conteúdo de coisas que só podem acontecer no presencial, né? Mas tem muitas coisas que são possíveis de serem criadas, né? Elaboração de materiais em conjunto, individual ou em conjunto nos grupos dos alunos, né? Produção de textos, de artigos, dá para ser feito, né? É criar, né? E é avançar no estudo. E dá para ser feito também com as ferramentas que a gente tem hoje, né? Marta, não sei se quer trazer algum outro exemplo. Mapas mentais, mapas conceituais, né? Podem criar sincronamente. Bom, e vou seguir então nas questões. A gente vai ter uma web que vai tratar de metodologias ativas, que a gente pode trazer esses exemplos e essas outras questões também, né? Tem mais perguntas aqui que já foram respondidas: atividades síncronas no horário das aulas. A professora Vivian perguntando sobre o repositório institucional, eu já falei que a gente vai colocar. A professora Rita da patologia fala que a ideia da patologia é usar repositório de imagens de microscopia em microscópio virtual, simulando a sala de microscopia, né? Eu acho que essa contribuição da professora Rita é muito importante, porque os laboratórios é uma das principais limitações que a gente tem para voltar presencial, né? A gente tem laboratórios
com espaço limitado, os alunos muitas vezes trabalham muito próximos um do outro, e a busca por recursos, né, de microscopia virtual, de anatomia virtual, de outros recursos que a gente tenha para apoiar as aulas, eu acho extremamente importante, né, dos professores já saírem buscando, né, esses materiais, porque realmente a questão dos laboratórios, das aulas práticas é muito complicado. Bom, seguindo aqui, a professora Clarice pergunta sobre o cálculo para ler, isso aí vai ser falado na sexta-feira. A professora Kellen agradece pelos exemplos. Professora Cláudia, agora faz uma pergunta sobre avaliação. Vai ter um webinário só sobre avaliação, mas eu acho que tu já podia responder, Márcia, dar uma ideia. Ela pergunta, no caso de realizar alguma avaliação EAD, existe alguma orientação sobre o peso desta avaliação? Existe algum limite? Ouvi dizer que na PUC as avaliações EAD estão valendo 40% do total. Mas aí é uma opção deles, né, de peso que eles querem dar para as atividades, né? A gente vai ter que discutir e vai ser uma questão muito, né, dentro da disciplina, né, e dentro dos cursos, de como nós vamos estabelecer isso institucionalmente, né? Tinha toda, na legislação anterior, antes do final de 2019, né, várias questões que eram colocadas em relação a isso, né? Teve algumas alterações, então a gente precisa discutir isso, mas não tem o peso, a instituição é que vai estar discutindo e definindo, né? Como nós não somos tão grandes, e esse é um ponto positivo, a gente pode ter linhas gerais e pode ter as específicas em relação aos cursos, né? A gente tinha na legislação indicava que a avaliação maior, o peso maior, ele tinha que ser presencial. Talvez por isso a PUC esteja estabelecendo os 40%, né, para que o peso maior seja de atividades presenciais. Ela talvez esteja deixando 60% do peso para a avaliação que seja feita depois presencialmente. Eu acho que sim, acho que é nesse sentido. Bom, vou seguir aqui, então. A professora Letícia pergunta como se prepara uma sala virtual. Também tem curiosidade de saber como se faz para abrir um documento enquanto estamos com a tela aberta. Professora, essas questões vão ser tratadas no webinário de preparação de vídeo, que vai ser bem prático, mostrando como preparar vídeo, e no webinário da sexta-feira, que vai falar um pouco mais sobre a questão da preparação de planejamento de materiais, deve falar um pouquinho sobre a organização da sala virtual, tá? A professora pergunta sobre como contabilizar a presença, se vão ser disponibilizados recursos de acompanhamento de evolução no Moodle. O nosso Moodle, ele já tem um recurso que a gente consegue ver se o aluno acessou ou não cada uma das atividades, né? A gente não tem, existem alguns plugins do Moodle que tem uma barra de evolução, uma barra de avanço nas atividades. Hoje o nosso Moodle não tem esse recurso instalado, né? E a gente teria que fazer uma modificação, então, por enquanto, a gente não vai ter essa facilidade, vamos dizer assim, tá? O professor Mirko pergunta, em uma aula EAD, em uma aula presencial, tenho 2 horas, e se a videoaula tiver 20 minutos, como contabilizo o meu tempo de carga horária de professor? Ele tem que ter preparado a aula de 2 horas, né? Então, se ele vai ter, o vídeo pode ter só 20 minutos, mas que outra atividade tem que vai complementar, né? Essa aula, para poder complementar, que é isso que a gente falava, que depois vai ter as orientações, indicações que a gente tem de como se aproximar, né, do cálculo das horas, que é uma coisa em EAD que não tem como ser tão precisa, porque um aluno pode levar mais tempo do que o outro realizando uma tarefa, né? Uma leitura, por exemplo, né? Tem um cálculo base que é de 2 minutos por página, né? De uma folha 4, de um artigo, por exemplo. Mas também depende da complexidade do artigo, da língua do artigo, se é na sua língua, se não é, né? Mas a média é 2 minutos por página. Então, aí a gente vou dar um artigo de 10 páginas para leitura, quanto tempo mais ou menos vai levar? Vai ter quantas
perguntas para serem respondidas, perguntas de maior complexidade, de menor complexidade, um vídeo de 20 minutos que iniciou, que concluiu tudo isso, né? E é esse cálculo daí que tem que ser feito, é um cálculo que vai ficar aproximado. O professor teve que preparar isso, e eu tenho certeza que leva mais de 2 horas para preparar essas 2 horas, né? Assim como as nossas aulas, né? Quando a gente vai preparar um PowerPoint, por exemplo, né, para apresentar uma aula, a gente leva muito mais tempo preparando aquilo ali do que o tempo que a gente leva desenvolvendo a aula, né? Nós fizemos 2 reuniões, eu e a Marta, para podermos combinar hoje esse webinar, né? Fora o tempo que cada uma de nós teve de selecionar uma material, montar os slides, né? Então, a gente leva bastante tempo, né? O professor vai contar aquilo ali. Tem uma outra questão, né? Que a gente já falou, que a gente pediu para os departamentos, né? Dissemos que isso era uma questão departamental, porque lá na normativa que está sendo proposta para a questão da atividade docente, tem um item que fala sobre o cálculo de horas do professor em educação à distância, né? Então, isso estando regulamentado, a gente vai ter esse direcionamento, né, para o cálculo das horas do professor. Tá, eu vou seguir então com as questões. Professora Marta, pergunta a professora Thais Nalder. Professora Marta falou sobre a necessidade de deixar no Moodle o planejamento da aula síncrona. Pergunto se todos os itens do planejamento são necessários ou apenas as metodologias e estratégias, mais os recursos expostos aos alunos no Moodle. Não, tem que dizer qual é a temática daquela aula, que disponibilizar os recursos e dar uma orientação, porque eu colocar lá um texto, colocar um vídeo, um PPT narrado, e o aluno vai olhar aquele material e aí? Bom, então eu tenho um espaço ali para dizer, a aula de hoje a gente vai tratar da questão da tuberculose, e sugiro que vocês inicialmente assistam ao PPT, depois façam relações com o que está dito no PPT, com o texto que eu disponibilizei abaixo. Tem que ter esse tipo de orientação, tem que ser para o aluno, que é o percurso de aprendizagem, a gente ajudar o aluno no curso de aprendizagem. Primeiro é esse material, depois aquele, depois esse, depois constrói, quem sabe, um pequeno texto sistematizando as aprendizagens. Entende? A gente tem que dar esse tipo de orientação. Não é botar tudo, mas é orientar o aluno em relação aos recursos que vão ser disponibilizados. Bom, acho que era isso. Márcia, tu quer falar alguma coisa? Não, acho que está bem assim. Tá. A professora Cláudia agradece os exemplos, era o que ela estava precisando. A professora Elisete pergunta se o ideal seria gastar o mesmo tempo na aula à distância que presencial. A professora Márcia já explicou, né, que é prever o tempo para ser parecido. A professora Rita pergunta sobre o Google Education. O Google, a partir de agora, vocês podem enviar para o NTI as dúvidas, né? Aqui está falando sobre hospedar um site, a gente não é tema da web de hoje, então eu peço que entre em contato com o NTI, tá? A professora Eliane Dalegrave fala que o exemplo de atividade síncrona com a discussão de caso síncrona pode ser utilizado numa aula de 4 períodos, 2 assíncronos e 2 síncronos. Posso calcular as 2 primeiras como teórica e EAD e as outras 2 como teórico-prática e EAD? A discussão de casos é sobre a questão do plano, né? Colocar no plano. Uhum. Acho que é bem isso, é exatamente isso ali, se analisar. A professora Maria Leonço pergunta sobre preparar a sala de aula virtual, isso vai ser tratado em outros webinários. A professora Aline agradece sobre o webinar de hoje, que é coisas muito pertinentes. A professora Mauricéia destaca que falar muito tempo no vídeo pode causar fadiga vocal, né? A professora Mauricéia já chamando a atenção. A gente tá todo mundo meio rouco já nessa pandemia, né? De tanto web e coisa, né? Professora Lenara fala que gostou muito dos exemplos, professora Cláudia agradece que ela foi respondida a pergunta dela. Como é feita a determinação? Professora Helena Barros pergunta como é feita a determinação de frequências e presenças para atividades síncronas e assíncronas, já foi respondido pela professora Márcia.
aqui. Professora Júlia Genro, pensando que todas as atividades teriam que ter feedback, um fórum de dúvidas poderia ser considerado um feedback? Quais seriam as estratégias mais adequadas para este retorno para os alunos? Pergunta da professora Júlia Genro. É que aí depende do que foi a aula. Se a aula foi como Exato. aquela que foi colocada lá, uma disponibilização de vários recursos, no fórum de dúvidas pode ser considerado sim um feedback das dúvidas dos alunos. Mas, por exemplo, se eu solicitei que os alunos fizessem em trios a wiki, por exemplo, que é aquela construção de texto coletivo, eu tenho que dar para os trios o feedback daquela elaboração. Ou eu tenho que disponibilizar um tempo no meu próximo encontro com eles, ou eu tenho que escrever isso em algum lugar e fazer um apanhado de como é que foi a produção da turma, que não é dizer assim, todo mundo foi bem. Olha, em relação a esse conteúdo, percebi que o grupo conseguiu compreender que é tal coisa, já reforça o que foi aprendido, né? Em relação a tal conteúdo, percebi que ficou essa fragilidade, vamos lembrar que tem que relacionar com isso e com isso. É uma forma de reorganizar o conteúdo com os alunos, feedback nesse sentido, né, que eu estou dizendo. É um arremate, fazer um arremate do que foi trabalhado. Que pode ser individual, em pequenos grupos, ou no todo. Depende muito do planejamento anterior do professor. Tá, isso já responde a pergunta da professora Érica sobre a forma de dar o feedback, já foi respondido. A professora Lenara pede se pode mostrar ou citar sites ou repositórios de materiais. A gente vai ter um webinário só sobre repositórios, mas no site, o Tamo Junto na EAD, que vai ser colocado no ar no final da semana, a gente já vai ter links para repositórios que tenham materiais para saúde, tá? Então, a gente já vai disponibilizar o link do Ares, o link de outros repositórios que são específicos de materiais para saúde, além de repositórios gerais. O maior repositório que a gente tem hoje é o Merlot, que é um dos mais antigos, e ele tem muito material para a saúde, se vocês já quiserem dar uma pesquisada. Merlot, como o vinho, mesmo nome do... Tá? Deve ser bom, então, né? É muito bom. Numa prova, uma aluna, eu perguntei qual era o repositório mais completo, uma aluna respondeu Cabernet uma vez, mas é o Merlot, tá? Bom, vamos lá. Pergunta aqui sobre carga horária, então a gente já falou que sexta-feira vai ser falado sobre isso. O repositório da UnaSUS é o ARES, A-R-E-S, que estão perguntando aqui de novo. Aqui. A professora Daniele Trentin. Muitas disciplinas prevêem a apresentação de seminários pelos alunos. Esse tipo de atividade continua sendo indicada, mesmo de forma remota, pois entendo que deveria ser uma atividade síncrona e receio a dificuldade para acesso dos alunos. Há alguma sugestão? Bom, a gente está pensando junto com vocês. Sugestões, exato. A gente pensa junto. Depende muito do tamanho da turma, mas eu acho que tem como viabilizar, sim, dependendo do tamanho da turma. A gente pode organizar, por exemplo, eu e a Márcia vamos apresentar alguma coisa do seminário para o grupo, elas vão ter tantos minutos para fazer a problematização, e depois a gente vai se inscrever, ou pelo chat, ou pelo... né, e vai falar, e vai conversando. Eu acho que sim, nesse sentido, o seminário como uma conversa problematizada a partir de alguma leitura em profundidade. Nesse sentido, sim. Tá. A professora Liana fala sobre a aula de tuberculose, a professora Lenara também. A professora Liana fala que seriam várias aulas, né? Claro, foi só um exemplo, mas a professora Lenara chama atenção para a mesma coisa, que normalmente abordamos uma patologia com vários aspectos, manifestações clínicas, critérios, exames subsidiários. Vocês acham que cada tópico acima deveria ser uma aula ou pode ser a mesma aula com várias metodologias? Depende do tempo que tem para a aula, né? Do quanto vai querer aprofundar de cada um desses tópicos, né? Pode ser cada aula um dos tópicos, né? Aprofundando bem, ou pode ser uma aula com diferentes estratégias. Uma
aula pode ter mais de uma estratégia, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, né? Os exemplos trazidos, assim, não foram como aulas fechadas, né? Foi só para vocês terem uma ideia, assim, do como é que a gente pode organizar o planejamento. Até porque eu e a Márcia nunca estudamos tuberculose. Exato. Não teria como a gente voltar com detalhamento. Vamos continuando, que a gente só tem 9 minutos para terminar. Bora. A professora Denise pergunta como preparar uma sala virtual para atividade síncrona. Isso aí a gente abordou no tema de ferramentas síncronas, mas vai ser abordado também. Nós temos pela frente um webinário sobre as ferramentas do Moodle, e daí lá a gente pode falar sobre essa questão. Tá? A professora Cristina pergunta se as aulas síncronas poderão ficar gravadas para aqueles alunos que por qualquer motivo não conseguiram assistir ao vivo. Neste caso, o aluno teria prejuízo de frequência? Eu acredito que não, né? A gente tem que considerar que o aluno pode não ter acesso à web, né? Enfim, conforme a gente já explicou no outro webinário, se usar o Meet, é gravado e já vai automaticamente para o G-Drive e o professor pode disponibilizar o acesso depois para os alunos, né? Agora que professores e alunos têm o G-Drive, tá? Professora Caroline Bus pergunta como será disponibilizado para nós, professores, o feedback sobre a pesquisa de tomada de decisão em relação aos recursos disponíveis do aluno. A pesquisa foi feita até ontem, professora, e agora a gente está tabulando as informações e depois a gente vai tornar essas informações públicas, né, sobre os respondentes ao questionário, tá? A professora Viviane fala que os alunos terão mais dificuldades, que ela acredita que os alunos terão mais dificuldade para acompanhar as disciplinas de matemática e se sentirão sobrecarregados com a modalidade remota. Por isso, podemos reduzir o escopo da disciplina prevista no plano de ensino, focando no que é mais essencial, desde que respeitada a ementa da disciplina? Pergunta dela. Desde que respeitada a ementa, sim. Uhum. Não pode fugir da ementa, né? E de preferência, né, a questão dos objetivos. Só que os objetivos ainda têm uma flexibilidade maior, né? Porque os objetivos já foram construídos para poder atender aquela ementa. Então, até dá para flexibilizar, mas na medida do possível tentar atender os objetivos, né? Agora, da ementa, a gente tem que seguir, né? Porque como tá lá naquele slide que vocês vão poder consultar com calma, né? Tem todo o encadeamento, né, em relação ao planejamento, que termina lá em uma aula, na abordagem de desenvolvimento, né, de um objetivo, está relacionado a um conteúdo que está dentro de um projeto pedagógico de um curso, né, que tem um objetivo bem maior de contribuição para aquela formação, né? Tá, vamos seguir. A professora Lenara pergunta sobre as atividades síncronas. Também entendi que os alunos estarão tendo paralelamente aulas presenciais. A gente não sabe ainda, professora Lenara, a gente não está definido ainda como vai ser o retorno às aulas, nem quando será, né? Mas talvez algumas semanas vão ter que ser feitas só em AD, e daí sim ele vai ter as atividades presenciais normais e, além disso, algumas atividades à distância. Mas, professora Márcia, não está definido ainda, né? Acho que é bom deixar isso bem claro. Por enquanto, é um estudo, né, dos cenários, tá? Projetados. A professora Aline pergunta se, além do Ares, podem ser sugeridos outros repositórios, já falei sobre isso. A professora Cristiane fala... acho que acha interessante fazer um guia para orientação das aulas em AD, como calcular a carga horária, se tem que refazer o plano de ensino, como refazer. Vai ser feito esse checklist que a professora Márcia falou, né? E no material dos webinários vai estar, então, explicado cada uma dessas coisas, né? A atividade avaliativa, a professora Eliane Delegrave pergunta se a atividade avaliativa pode ser online. A resolução de casos clínicos pode ser considerada atividade avaliativa? Avaliação de caso.
sim, se ela acha que a participação dos alunos na análise pode ser considerada uma avaliação, sim. Depende do objetivo que se tem, né, na aula. Professora Rita pergunta se o portal do professor será utilizado da mesma forma para o registro de presença. Sim, o portal do professor é o sistema oficial para registro de presença e registro de notas. Então, ele continua sendo, o Moodle é o ambiente de aprendizagem virtual, né? E o portal continua sendo o sistema para registro oficial, tá? Outra pergunta sobre esse registro. Boa tarde, professora Ana Paula. Gostaria de perguntar se para as disciplinas em que as práticas não poderão ser substituídas por EAD, podemos usar este momento para tirar dúvidas dos alunos. Desta forma, poderemos trabalhar em EAD apenas atividades assíncronas? Ela está perguntando. Não sei se eu entendi. Eu não entendi muito também, não entendi muito. Ela pergunta se pode trabalhar em AD apenas atividades assíncronas. Sempre pode trabalhar apenas Sim. atividades assíncronas em qualquer contexto, né? Vai depender, como a Márcia e a Marta já falaram, dos objetivos que a gente tem para cada momento, né? E se aquela disciplina toda pode ser assíncrona, não tem problema nenhum, tá? A professora Melina diz que está usando o Google Meets com a filha e que ressalta que precisa de um computador mais moderno, senão fica muito lento, né? Então, chamando atenção para os recursos que os nossos alunos têm, tá? Professor Regis, quando o aluno assiste uma aula gravada, interrompe, quando ele entra novamente no Moodle, a aula retoma do ponto que ele parou, a aula ou no início da aula, depende aonde que ele está assistindo, né? A gente vai recomendar que as aulas que são gravadas sejam colocadas no canal do YouTube, né? E daí no YouTube, não, ele vai voltar e vai voltar para o início da aula, mas daí ele pode ir para o ponto que ele tinha parado, tá? Mais uma vez, gente, aqui tem muitas pessoas falando sobre o curso Moodle em Ação da URGS. A gente vai colocar o link no site novo, mas quem já quiser, tem um curso na URGS Moodle em Ação, que muitos professores já fizeram e estão elogiando, além do curso da UFMA, né, da Federal do Maranhão, que também tem cursos, só que quem fez os dois está achando da URGS mais básico e mais fácil de entender. Então, tem os cursos da URGS e os cursos da UFMA, tá? A professora Caroline Reppold está perguntando se um exame final pode ser realizado em EAD ou tem que ser presencial. A gente não fechou nenhuma regra em relação a isso. Se deveria ser presencial ou EAD. Não tem nada pré-estabelecido. Tá, então estamos acabando as nossas perguntas. Deixa eu ir agora para o final aqui. Quando a professora Graciele pergunta quando receberemos as orientações para acesso ao G Suite para enviar os alunos, a gente já está com o manual não, guia de referência, porque as ferramentas do Google, né, a maioria das pessoas já tem conhecimento e o Google tem uma série de conjuntos de ajuda que auxiliam muito. Então, a gente fez um guia de referência das ferramentas do G Suite. Então, a gente está terminando a migração da caixa de correio, conforme a gente explicou segunda-feira, e assim que tiver tudo ok, a gente vai liberar, então, essa referência. Então, como falta um minuto, eu acho que eu consegui. Ó, a professora Rita está falando que está fazendo o curso da UFME, que está muito bom, né? E a professora Helena pergunta como se comunicar com a NTI. Pode ser pelo sistema de pedidos internos, se quiser, ou por e-mail, mas o pedidos internos é pedidos internos, pi.ufspa.edu.br, vai cair num site, e daí lá no site tem NTI para se comunicar com a NTI, tá? Teve vários pedindo para repetir o nome do repositório da Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, né? E estão perguntando de novo se a aula vai ser disponibilizada. Sim, todas elas vão estar no site, né? Desde a de segunda em diante, segunda passada em diante, a gente vai ter lá no site, tá? Acho que é isso, né?
algumas pessoas agradecendo a apresentação, e eu quero chamar a atenção, pessoal, que além todos os materiais da Unasus, da UFSPA estão no Ares, mas a gente tem o site da Unasus, da UFSPA, que também tem a descrição dos materiais, que tem uma série de materiais que podem ser usados nas aulas. Nós temos no canal Unasus da UFSPA um conjunto de vídeos com casos clínicos que podem ser utilizados em várias disciplinas, né, Márcia? Os casos clínicos. Sim. Que a gente tem os vídeos. Sim. Então, quem quiser acessar o canal da Unasus, UFSPA, tem uma série de materiais que também podem ser usados em aula. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente nos outros webinários. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, professora Márcia e professora Marta. A gente cada vez aprende mais com vocês a cada apresentação, né? Eu venho aprendendo há anos, sou privilegiada. Então, obrigado pela apresentação, obrigado pela presença de todos. Na sexta-feira, às 5 horas, a gente tem um webinário sobre planejamento de materiais, tá? Que é uma continuidade a esse webinário de hoje. E muito obrigado por todos estarem aqui com a gente, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite, bom descanso.